E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 6 do curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Essa aula é muito importante, a gente vai falar sobre escalas menores. Então, se você veio aqui procurando informação sobre esse assunto, você vai ter bastante coisa para aprender aqui hoje. Eu espero que você goste. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, manda aí para nós também lá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula 6 do curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Nessa aula a gente vai falar sobre escalas menores. É um tema muito importante, muito relevante para a música. Se você veio aqui procurando informação sobre esse tema, se prepare, vai ter bastante conteúdo para você nessa aula. Eu espero que você goste. Se ficar com alguma dúvida, posta aí um comentário aí nos vídeos, ou então lá no nosso blog também na área de comentários, ou me manda um e-mail. A gente vai ter o maior prazer em responder e te auxiliar aí no teu aprendizado. Eu quero encorajar você a baixar o nosso livro, ele é gratuito, ele tem todos os temas desse nosso curso que está sendo feito em vídeo, tem lá no livro, de uma forma bem ampla, bem completa, com muitos exemplos, de forma bem ilustrada. É bem legal, é gratuito, não precisa se cadastrar, não precisa dar seu e-mail, nem nada do tipo, é só entrar lá e fazer o download, tá bom? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, escalas menores. São 3 escalas, é a escala menor natural, a harmônica e a melódica. Mas antes da gente começar a aula, eu gostaria de ler esse versículo bíblico, está lá em Salmo 107, no versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. A bondade do Senhor, ela é eterna, por isso nós estamos aqui hoje para glorificar, para louvá-lo, para poder exaltar o nome dele. Eu espero que esse conteúdo que você vai absorver hoje aqui sirva para você aprimorar os teus conhecimentos e você poder louvar a Deus de uma forma mais ampla, mais completa. Tá bom? Vamos lá. Escalas menores. Primeira coisa, por que eu demorei tanto para trazer esse tema? Lá no livro também, apesar de não estar na mesma sequência, os conteúdos do livro com o que está aqui no curso, lá no livro também demorei um pouco para trazer esse tema. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que você deixa mais para o final esse assunto das escalas menores, se ele não é tão diferente das escalas maiores? É verdade, ele não é tão diferente. Porém, quando a gente trata os dois temas, a escala maior e a escala menor junto, muitas vezes os alunos se confundem. Eu já tive experiência com isso, então eu prefiro separar os temas e deixar o tema das escalas maiores mais para o fim, para justamente você poder solidificar bem o seu aprendizado sobre escalas menores, sobre acordes, sobre campo harmônico, porque tudo isso é importante para a gente entender bem as escalas menores. Tá? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a maior parte das músicas são em tom maior. A maior parte. Tem músicas em tom menor, obviamente, tem bastante, mas se a gente fosse fazer uma estatística, a maior parte das músicas é em tom maior. Então você ensina primeiro o que é mais aplicado no dia a dia, tá bom? Então essa é a minha visão. Terceira coisa, as escalas menores elas são um pouco mais complexas. E aí sem uma base teórica boa, talvez você se perdesse um pouquinho nas explicações aqui. A gente vai precisar entender sobre campo harmônico, sobre graus, sobre uma série de outros assuntos que eu precisava tratar antes para depois trazer esse tema das escalas menores. E também porque existe mais de um tipo de escala menor, como eu já falei, são 3, e aí isso gera um pouco mais de confusão ainda nos alunos quando você trata escala maior e as escalas menores em conjunto. E por fim, o campo harmônico é diferente, a escala menor também tem um campo harmônico, e ele é um campo harmônico um pouco diferente das escalas maiores. E aí, se eu trato as duas coisas juntos, acaba confundindo também, tá bom? Esse é o motivo porque eu trato esse assunto num capítulo separado do livro e numa aula diferente aqui também no nosso curso em vídeo, tá bom? Vamos lá. Quais são as características de uma escala menor? Primeira coisa, ela também é uma escala diatônica, assim como a escala maior. Lá no início do curso, a primeira coisa que a gente falou foi sobre escalas maiores. E lá eu falei, escalas maiores são escalas diatônicas. E as escalas menores também são. Só para recapitular aqui. Escalas diatônicas são aquelas que têm 7 notas que não se repetem. Tá? Então, na escala menor é a mesma coisa. Se você pegar uma partitura de uma música em tom menor, você vai ter a mesma característica das músicas em tom maior. Lá na armadura da clave você vai ter lá os acidentes bonitinho e nunca vai ter um dó e um dó sustenido na mesma música, na mesma pauta, pelo menos assim, vai ter, pode ser que exista, tá? Mas estou falando assim, na armadura da clave, na configuração, digamos assim, da partitura, você nunca vai ter a nota natural e a nota com o acidente. Aqui é a mesma coisa. Então você tem que ter as 7 notas musicais para você ter uma escala menor completinha, correta. Segunda coisa, existe um sentimento diferente na escala menor. A gente fala que a escala menor é triste, é um pouco mais reflexiva, melancólica, é um pouco mais escura. O pessoal acha meio maluco esse negócio aí. Como assim? Música escura, música clara.
É assim mesmo. Você vai entender isso melhor que eu der os exemplos aqui, tá bom? E ela tem uma regra de formação diferente, obviamente, tá? Senão seria a mesma coisa. Qual que é a regra de formação da escala menor? Essa aqui é a escala menor natural, é a mais comum, e tem essa regra de formação aqui. Assim como nas escalas maiores, começa com a tônica, tem os graus aqui em cima, a gente já vai falar bastante sobre graus a partir de agora. Então, começa com a tônica, tem um tom, e aí o primeiro semitom já é aqui no terceiro grau. Na escala maior, o primeiro semitom é no quarto grau, e aqui já é no terceiro, então a primeira diferença. Depois tem um tom, outro tom, e aí vem um semitom no sexto grau. Isso também já muda. Lá na escala maior, o semitom é do sétimo para o oitavo grau. Depois a gente tem um tom e mais um tom a gente retorna para a tônica. Eu vou tocar aqui a escala só para você poder perceber a diferença de sentimento. Veja se você consegue perceber. Vou tocar primeiro a escala maior de Dó. Escala maior, agora escala menor. Veja que a escala é um pouquinho mais triste, né? O som um pouquinho mais escuro, como a gente fala. Aquele sentimento um pouco mais escuro, mais de reflexão. Vou tocar mais uma vez a escala menor. Tenta perceber essa diferença. Então essa é a escala menor natural. E as outras escalas menores, elas derivam dessa, então ela vai ter um sentimento parecido, tá bom? E aí tem uma situação aqui, que é importante, que são os graus da escala menor. Não sei se você vai lembrar, se você não assistiu a nossa última aula sobre graus e funções harmônicas, eu recomendo que você assista para você entender melhor isso que eu estou falando, que eu vou falar aqui agora. Se você já assistiu, espero que você consiga perceber o que eu vou explicar. Existe um grau na escala, que é o sétimo, é o grau sensível. O nome dele é sensível, porque ele tem uma função dentro da música, uma função harmônica aqui, tá? Que faz com que o acorde dominante tenha uma tensão grande. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, isso está lá na outra aula. Se você não assistiu, assista lá. Mas e na escala menor, o grau sensível, como é que ele funciona? O sétimo grau da escala menor continua se chamando grau sensível. Mas será que ele é tão sensível assim? Não sei se você vai se lembrar, mas o que torna o grau sensível? Sensível é a tensão que ele gera. Então eu vou tocar a escala maior aqui e vou parar a escala na sétima nota, conforme a gente fez na última aula, para você poder perceber a tensão. Então na escala maior. Fica essa tensão, alguma coisa que está faltando, e quando você põe a nota Dó, parece que isso que estava faltando vem, né? Vou tocar novamente. Tá? E agora na escala menor, como é que funciona? Vou tocar então agora a escala menor para você ver a questão do grau sensível. Ele até gera uma tensão, mas é uma tensão muito menor do que na escala maior. E por que isso? A tensão que existe entre o sétimo e o oitavo grau, ou o primeiro grau, né, que quando a gente recomeça a escala, ele existe, essa tensão ela existe por causa da diferença de semitom que existe entre a sétima e a oitava nota, entre a sétima e a primeira nota da escala, do Si para o Dó. E no caso da escala menor, a gente não tem um semitom, a gente tem um tom aqui de distância. E o fato de existir um tom não gera tanta tensão assim, ó. Preste atenção mais uma vez. Eu até consigo deixar aqui e deixar esse negócio no ar. Não fica tão bom quanto a gente poderia ter, né? Mas ainda é possível. Na escala maior, quando você para na sétima nota, ele fica com uma tensão tão grande que chega a incomodar. Então, na escala menor a gente não tem isso. Eu posso ir aqui e voltar e, assim, fica faltando alguma coisa, mas não é tanto. Esse sentimento que faltava alguma coisa na escala menor fez com que fosse criada, aí os músicos eles criaram uma outra escala menor, que é a escala menor harmônica, que ela, então, tem esse grau sétimo sensível, tá? Ele voltou a ser a nota Si. Antes era Si bemol, na natural, e aí colocou-se essa nota Si para que existisse a diferença de semitom entre a sétima nota e a primeira nota da escala. Só que isso fez com que surgisse aqui um intervalo de um tom e meio. Então, do Lá bemol
para o Si a gente tem uma distância de um tom e meio. Isso gera um efeito bem interessante. Olha só, vou tocar agora a menor harmônica. Essa diferença aqui desse semitom, que é o Lá bemol, para a nota Si, gera um efeito bastante interessante. E a gente tem de volta aqui o grau sensível. Eu vou parar na nota Si agora. Ele pede o complemento. A escala menor harmônica ela é muito usada na música flamenca, na música árabe. É bem comum a gente ver esse intervalo de um tom e meio aqui aparecendo. E ele gera um efeito bem legal, aquele efeito meio misterioso, né? Então, pratique aqui essa escala, você vai ver que é legal a gente saber essa escala. Ela é muito comum em tons menores. Na verdade, até em tons maiores, em alguns momentos, a gente encontra essa escala menor harmônica, tá? Eu vou mostrar um exemplo disso em outros momentos, tá bom? Vamos lá. Em alguns casos, esse intervalo de um tom e meio, que foi construído aqui na escala menor harmônica, ele é um pouco difícil de se executar em alguns instrumentos e na voz. E aí, por causa disso, os músicos criaram uma terceira escala menor, que é a escala menor melódica, que ela tem uma característica de não ter esse intervalo de um tom e meio aqui, no sétimo grau, do sexto para o sétimo, e mantém o semitom do sétimo para o oitavo ou para o primeiro grau da escala, que aí a gente tem a questão da tensão aí do grau sensível mantida. Se você olhar bem, essa escala aqui ela é praticamente a escala maior. A diferença está no terceiro grau, porque aqui a gente tem um Mi bemol, e na escala maior a gente teria um Mi. Por que tem um Mi bemol? Por causa do acorde Dó menor. O Dó menor tem um Mi bemol na sua composição, porque é a terça menor do acorde, tá bom? E aí a gente mantém o Mi bemol. O som dessa escala aqui é um pouquinho diferente, ó, presta atenção. Quando você vai, quando está crescendo a escala, ela tem uma sonoridade, quando você volta tem outra. Eu acho bem interessante essa escala menor melódica. Ela não é tão usada assim no dia a dia. Tem casos onde você vai ser obrigado a tocar uma escala menor melódica, mas é muito mais comum a gente usar a menor harmônica ou a menor natural, tá bom? Mas eu trouxe aqui porque também existe, é importante você conhecer. Vamos lá. Tem um outro aspecto interessante aqui das escalas menores, que a gente chama de escalas equivalentes. Isso tem a ver com funções harmônicas também, e eu trato melhor desse assunto na aula sobre funções harmônicas secundárias. Não, a gente não vai falar disso aqui agora, tem a ver com harmonia funcional também. Não vamos falar disso aqui agora, mas lá na frente, quando a gente voltar a esse assunto, você vai perceber bem o que isso quer dizer. Tá? Mas como assim escalas equivalentes? Olha só, eu trouxe aqui uma escala de uma tonalidade diferente para você poder perceber isso. Trouxe a escala de Lá. Aqui a gente tem as três escalas menores, a natural, a harmônica e a melódica, e aqui a gente tem as notas das três escalas. Então, na escala de Lá menor natural, a gente tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Se você parar para pensar aqui, essa escala aqui não tem nenhum acidente, não tem nenhum sustenido e nenhum bemol. Se você parar para pensar, qual outra escala que tem essa mesma característica de não ter nenhum acidente? É a escala de Dó maior, certo? A escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Igual tá aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. É a mesma escala. Mas aí você pode pensar assim, mas espera aí, escala de Dó maior e de Lá menor é igual? Sim e não. Sim, são as mesmas notas, mas não é a mesma escala. Uma é maior e outra é menor. Mas elas são equivalentes. Então você pode, em alguns casos, substituir uma pela outra. Eu falei isso já em algum momento do curso e falo bastante disso no livro sobre isso também, que é possível você trocar a tonalidade de uma música que é tom maior para uma tonalidade menor. E é por causa disso daqui. Tá? Então, se você usar uma escala equivalente, você pode, em alguns momentos, fazer a alteração da tonalidade da música sem mudar a música. Eu posso pegar uma música que é em Dó maior e tocar em Lá menor. Ou eu posso pegar uma música que é originalmente em Lá menor e tocar em Dó maior também. É possível. Obviamente, vai mudar a música, porque lembra que eu falei que o sentimento da música em tom menor é diferente do sentimento da música em tom maior. Mas é possível. Você pode, em alguns casos, fazer transições de alguns trechos da música. E também, na verdade, é muito comum, dentro de uma mesma música, você oscilar entre a tonalidade maior e a tonalidade menor equivalente. Isso é muito comum. A maioria das pessoas não percebe isso porque não conhece esse tema, não conhece esse assunto,
nunca estudou escala menor e acaba não percebendo. Mas é muito comum, no meio da música, você oscilar entre um tom maior e um tom menor. É muito frequente mesmo. Se você parar para pensar e pegar cifras que você já conhece, você vai ver que isso acontece com bastante frequência, tá bom? Eu vou exemplificar isso aqui agora. Mas antes, deixa eu só falar aqui da escala menor harmônica e da melódica aqui. Veja que a única diferença entre a natural harmônica e a melódica são os últimos 2 graus. Na menor harmônica a gente tem aqui um Sol sustenido, a gente tem o tom em meio aqui, né, do Fá para o Sol sustenido, e na melódica a gente não tem mais essa diferença, então tem 2 notas diferentes. Isso causa uma mudança dos campos harmônicos também. Se a gente fosse pegar o campo harmônico das 3 escalas, a gente teria esse cenário aqui. Então eu vou explicar um por um aqui. O campo harmônico da escala menor natural é esse daqui, que é igualzinho o campo harmônico da escala equivalente maior. Ou seja, a escala de Dó maior é equivalente à escala de Lá menor natural e o campo harmônico de Dó maior é equivalente ao campo harmônico de Lá natural, Lá menor natural. Então é o que a gente está vendo aqui, tá? São os mesmos acordes, iguaizinhos. Se você for lá na minha aula de campo harmônico, você vai ver que quando a gente falou do campo harmônico de Dó, a gente formou exatamente esse campo harmônico aqui. Exatamente, é igualzinho, tá bom? E aí quando a gente altera a nota da escala de Sol para Sol sustenido, né, da escala menor natural para menor harmônica, a gente é obrigado a mexer no campo harmônico. Por quê? Vamos lá, vou voltar aqui, ó. Aqui eu tenho um Sol sustenido, antes eu tinha um Sol. Então todos os acordes que originalmente tinham a nota Sol, elas precisam agora ter a nota Sol sustenido. Então se a gente for pegar aqui nesse campo harmônico aqui, quais acordes que tem a nota Sol? O primeiro aqui, ele não está destacado, mas ele também tem a nota Sol, né? A sétima é a nota Sol. Então aqui agora eu tenho um Lá menor com sétima maior, tá? Então a sétima maior, lá da escala cromática de Lá, se você for ver, é o Sol sustenido. Então agora eu tenho um acorde diferente aqui. Esse acorde a gente mantém, o Si menor com sétima e quinta diminuta. Aqui, no acorde Dó, eu tenho a nota Sol. A nota Sol faz parte da tríade de Dó. É Dó, Mi e Sol. Então, no lugar do Sol, eu preciso substituir por um Sol sustenido. E o que é o Sol sustenido dentro da escala cromática de Dó? É a quinta aumentada. Se você não está entendendo isso daqui que eu estou falando, é porque você provavelmente não domina ainda, não estudou a escala cromática. Então, eu recomendo que você estude para você entender isso aqui melhor, tá bom? Mas vamos lá. O Ré menor aqui a gente não tem nenhuma nota Sol nesse acorde, então ele continua. E aqui, no quinto acorde, que é um acorde muito importante, porque é o acorde dominante, se você já assistiu a nossa aula de funções harmônicas, o quinto grau da escala ele é extremamente importante. Então aqui a gente tem uma diferença muito importante, isso aqui é muito comum na música. A gente tem, ó, no lugar de um Mi menor com sétima, um Mi maior com sétima. Por quê? Porque o que torna o acorde menor é a terça. E no caso aqui do acorde Mi, a terça menor é Sol. E na terça maior a gente tem Sol sustenido. Então o acorde aqui ele mudou de um acorde menor para um acorde maior. Isso é uma mudança drástica, tá? Você trocou de maior para menor. Ou de menor para maior, nesse caso aqui. No acorde Fá, a gente não tem nenhuma nota Sol, então ele mantém. E no acorde Sol com sétima, a gente coloca agora o Sol sustenido. E agora ele virou um Sol sustenido diminuto. Eu vou falar sobre o acorde diminuto numa aula específica. Isso é um acorde muito especial. Então ele precisa ter uma explicação um pouco melhor. Tá? A gente vai falar sobre ele lá mais para frente. Então mudamos aqui o campo harmônico também. Os acordes mudaram por causa de uma única nota. E se a gente for usar esse mesmo raciocínio na escala menor melódica, a gente tem 2 notas que mudam. O Fá vira um Fá sustenido e o Sol vira um Sol sustenido. Isso provoca diversas alterações aqui. Na verdade, se você comparar a escala menor natural com a escala menor melódica, ela é totalmente diferente. Todos os acordes estão diferentes. Aqui era Lá menor com sétima, virou Lá menor com sétima maior. Aqui era Si menor com sétima e a quinta diminuta, aqui agora é só um Si menor. E assim por diante, todos os acordes mudaram. Isso provoca alterações muito sensíveis na música. É comum a gente tocar uma música inteira em uma escala menor melódica? Não, não é. Da mesma forma, você dificilmente vai ver uma música inteira numa escala menor harmônica. O mais comum é você oscilar entre os 3 tipos de escala. Você vai oscilar da menor natural para harmônica, da harmônica para melódica, da melódica para natural. Vai fazer várias variações aí no decorrer da música. Como eu falei agora há pouco, você pode inclusive estar no tom menor e daqui a pouco você está no tom maior, equivalente. Daqui a pouco você está no tom menor melódico, daqui a pouco você está no tom menor harmônico. Vai acontecendo essas mudanças. E como é que você sabe que mudou? Pelo campo harmônico.
Tá? Então, por exemplo, você está tocando uma música lá, que originalmente começou lá com o acorde Lá menor. Então, uma música em Lá menor. Daqui a pouco, aparece um acorde Mi maior. Quando você está no acorde Mi maior, ou você está na menor harmônica, ou você está na menor melódica. Como é que eu sei qual das duas que eu estou? Aí você tem que conhecer a música. Você tem que conhecer a melodia. A melodia vai te denunciar em qual das duas escalas você está. Agora, uma coisa é fato. Você, neste momento, que você está tocando um acorde Mi maior, em uma música que o tom original é Lá menor, você com certeza está ou na melódica ou na harmônica. Você não está mais na natural, tá bom? Então é muito importante você conhecer isso, porque a hora que você está tocando e vem um acorde Mi maior, você tem que saber que mudou o campo harmônico e que o fato de ter mudado o campo harmônico vai mudar a escala também. Nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente está tocando aqui uma música e veio um Mi maior e a gente foi para uma escala menor harmônica. Na hora de você improvisar um solo ou até a própria melodia da música, você não pode mais ter a nota Sol, porque a nota Sol fazia parte da menor natural e agora você está na menor harmônica. Então é obrigatório você trocar a nota Sol pela nota Sol sustenido. E é nisso que a maioria das pessoas que não conhecem esse assunto, elas erram. Elas não sabem que estão tocando mais, porque trocou de acorde e ela nem percebeu. Muita gente que toca instrumentos que são instrumentos de solo, tipo saxofone, flauta, ou qualquer outro instrumento que não faz acorde, eles têm uma dificuldade ainda maior de entender isso, porque eles não fazem os acordes. E aí, muitas vezes, isso é um problema nos músicos. O músico que toca um instrumento de solo não quer estudar harmonia. E o fato de não estudar harmonia faz com que ele não conheça isso daqui. E aí ele erra por não conhecer. Então, independente de você ser um instrumentista que toca um instrumento de solo, um instrumento de acordes, que faz acorde, que faz harmonia, você precisa conhecer a harmonia. Isso é algo obrigatório. A gente acha que não, eu só preciso conhecer escalas. Não, você precisa conhecer a harmonia, porque senão você vai correr um grande risco de errar. Eu vou mostrar isso aqui na prática daqui a pouco, tá? Enfim, os campos harmônicos aqui, eles se alteram conforme a escala, então é importante você saber. Alguns acordes aqui, eles têm uma sonoridade pesada até, um pouco difícil, né? O acorde diminuto, por exemplo, é um acorde que tem uma sonoridade bem pesada. Eu vou tocar aqui só para vocês verem. Isso aqui é um Sol sustenido diminuto, ó. Ele tem uma sonoridade pesada. Se eu pegar esse acorde aqui, ó, o Dó com sétima maior e quinta aumentada, ele também tem uma sonoridade bem pesada, ó. Vou tocar ele aqui, ó. É até um pouco estranho, né? Mas é esse acorde aqui. Pode ser que apareça. Então você está tocando uma música em Lá menor. De repente apareceu esse acorde aqui, com certeza você está num outro campo harmônico agora. E você precisa saber que você mudou de campo harmônico para você mudar a escala que você vai tocar, caso você vá improvisar. Tá bom? Isso é muito importante. Aqui tem um exemplo prático, tá? É um hino bem conhecido. Eu deixei aqui em cima as 3 escalas menores para vocês verem a aplicação disso aqui na prática. E aqui a gente tem a cifra, tá? É o louvor, Meu Louvor é Fruto, que é do Asaf Borba aqui. Ele tem aqui, ó, um Lá maior com sétima. Tá? Só que vamos lá, nós estamos tocando em Ré menor. Em Ré menor, se a gente pegar o campo harmônico aqui, ó, o acorde 5 aqui é um Lá menor com sétima. Mas espera aí, tem um Lá maior com sétima aqui. Então isso quer dizer o quê? Opa, neste momento deste acorde, até que a gente saia dele, a gente não está mais tocando na escala de Ré menor natural. A gente está tocando na escala de Ré menor harmônico ou Ré menor melódico. Tá? É importante saber isso, porque senão você vai errar. Eu vou tocar aqui, ó. Primeiro, eu vou tocar só essa primeira frase aqui, tá? E vou deixar aqui o Lá maior, para vocês poderem perceber como é a cifra original, ali a composição original. Começa assim, né? O meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Aqui tá um Lá maior. Vou tocar agora sem cantar, ó. Tá? Agora eu vou trocar isso daqui por um Lá menor, só para vocês verem a diferença que isso faz. Dá para tocar? Ainda até dá. Nesse caso ainda dá. Mas olha só como fica diferente. Ficou até estranho, né? Ó, de novo. Parece que está errado. E assim, não está errado. Nesse caso não está errado. Mas fica muito estranho. Por quê? Porque a intenção da música, nesse caso, da melodia, não era
fazer essa transição sem o grau sensível. Precisava ter o grau sensível aqui. Por quê? O próximo acorde é um Ré menor. O Ré menor é a tônica. E o que puxa a tônica? Se você assistiu a aula sobre funções harmônicas, o que puxa a tônica é o acorde dominante. E o acorde dominante, para ele ser realmente dominante, ele precisa ter o grau sensível. Ele precisa ter aquela notinha que gera aquela tensão. Que no nosso caso aqui é a nota Dó sustenido desse acorde aqui. Tá? Então, no acorde Lá menor, a gente tem um Dó, que é a terça menor. No acorde Lá maior, a gente tem o Dó sustenido, que é a nota que puxa a nota Ré. Lembra que a gente falou sobre o grau sensível? Então, quando a gente faz um Lá menor aqui, a gente tira essa característica. E aí fica faltando alguma coisa. Tá? Agora, tem casos onde é obrigatório, onde não tem nem opção de você tocar o acorde menor aqui. Por quê? Porque a nota da melodia é o próprio Dó sustenido aqui nesse caso, no exemplo de Ré. Tá? Nesse louvor aqui, a gente não tem essa característica. Tá? A nota da melodia aqui é um Mi. Jesus. Então, a nota Mi está tanto no acorde menor quanto no acorde maior. Por isso que aqui nesse caso não estaria necessariamente errado. Mas aí a gente perde a essência do que o compositor quis deixar aqui. Se ele não quisesse a tensão da nota Dó sustenida, ele não teria colocado um acorde Lá maior. Mas aí ficaria estranho. Tá? E a gente vai falar muito sobre funções harmônicas ainda, tem bastante conteúdo, apesar da gente já ter abordado esse tema. Quando a gente fala sobre harmonia funcional, a gente vai ver o quão importante é saber as escalas menores, principalmente quando a gente está tocando num tom menor. E é muito importante conhecer essa característica do grau sensível, do acorde dominante e assim por diante, tá? Aqui embaixo a gente tem de novo um Lá maior. Eu vou continuar tocando. Ó. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Ó, o Dó sustenido aqui. Se eu trocar isso para um Lá menor, olha só como fica. Ó. Fica estranho, não fica? Eu não sei se você consegue perceber isso, mas para mim fica muito estranho. Então, assim, é importantíssimo conhecer. E o que acontece com uma pessoa que não sabe isso aqui? Que esse acorde aqui está dentro de uma escala menor diferente. Ele vai improvisar, ele na hora de improvisar, ele corre um grande risco de jogar aqui uma nota Dó. E a nota Dó não vai casar. Não vai casar, porque aqui nós estamos no acorde Lá maior. Se você colocar aqui a nota Dó junto com um Lá maior, vai ficar muito feio. Vai surgir esse tipo de situação. Ó. A nota Dó sustenido é essa aqui. E a nota Dó é essa aqui. Se eu tocar as duas juntas, olha o que acontece. Ó. Isso é cacofonia. Ela fica muito feio. E a pessoa que não conhece a harmonia, ela vai errar. Vai errar. Então, eu espero que você tenha entendido a importância de conhecer a questão harmônica e conhecer as três escalas menores, para você saber que quando a escala muda, o campo harmônico muda, a escala muda. E você é obrigado a respeitar isso. Você não tem opção de não respeitar a mudança do campo harmônico. Tá bom? E assim, isso funciona para qualquer música em tom menor. Então, o desafio para você e o exercício aqui agora é: pegue as cifras das músicas em tom menor que você conhece e dá uma examinada nelas. E veja, e você vai ver isso com certeza, que muitas vezes aparece um acorde fora da escala, um acorde maior provavelmente, que está diferente do normal. E esse acorde provavelmente é o quinto acorde, porque é o acorde dominante. E ele precisa ser maior para ele puxar o acorde da tônica, no caso que é o primeiro acorde que resolve as tensões. Então você vai ver isso com muita frequência mesmo. Aqui a gente tem mais um exemplo aqui, ó, de um acorde menor e um acorde maior, que não está na escala aqui, ele até está na escala de Ré menor, mas ele não está na escala original aqui. Depois eu vou explicar isso mais um pouquinho. Mas esse acorde Dó puxa esse Fá aqui. Tá? Ele precisa ser maior, ele não pode ser menor, porque senão ele não puxaria o Fá. Tá? Mas isso a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar de harmonia funcional, a gente vai falar do segundo cadencial, que é uma cadência muito importante, além da cadência 1, 4, 5, que a gente já estudou, tem a cadência 2, 5, 1, que é essa cadência que aconteceu aqui. Mas, para não estender muita aula aqui, não falar desse assunto agora sem a devida fundamentação teórica, a gente encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha conseguido compreender as diferenças e a importância de conhecer a escala menor na essência, conhecer ela em relação ao seu campo harmônico, em relação também às suas funções. Tá bom?
Um grande abraço para você, Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.